Aê, Zé, de volta aqui no Tocando Oculto. Excelente. Seja bem-vindo. Excelente. É isso aí, cara. Seja Certo. bem-vindo. É isso aí. Bom, aparecendo aqui novamente agora com um tema muito bacana para vocês aqui, pessoal, que queria muito a volta do Zé, trazendo novos temas, novas abordagens. E a gente veio com um tema aqui que pediram, inclusive, pra gente lá no YouTube, né, Zé? Sim, sim. É um tema bacana que o pessoal vai poder explorar e conhecer bastante esse conteúdo, porque ele fala sobre o tantrismo, né? Isso. Magia sexual? Magia sexual. É tudo isso junto num pacote só aí pro pessoal, né, Zé? Sim. Então tá, bom, vamos começar então pelo tema, pelo conceito. Para quem não conhece o que é exatamente o conceito de tantrismo, o que ele vem a ser? Então, as origens do tantrismo, elas são muito obscuras, tá? A tradição mais antiga aponta a sua origem em alguma região fora da Índia, né? No Nordeste, próximo do Afeganistão, ou no extremo norte, numa região conhecida como Urguian ou Udiana, ou Shambhala e Agartha. Ah, é? É, Interessante. Então ela é dos mundos internos. exato. Porque assim, os textos escritos, eles remontam ao século VII, né, depois de Cristo. Mas a tradição, ela é oral e é antiguíssima. Ela é muito mais antiga que as tradições todas as tradições do subcontinente indiano. É mais antigo que os Vedas. Né? Que legal. Então quer dizer que esse tema aí já é dos primórdios, literalmente. É dos primórdios. E qual que é a importância desse tema para hoje, Zé? Ele é absolutamente importante para a época que nós estamos vivendo. Porque há uma certa deturpação, né? Que o assunto, como tantos outros, ele é abusado, ele é deturpado, tal. Ele invariavelmente é comparado com uma mera sexualidade pueril. E, na verdade, o Tantra ele vai muito além disso, né? Então, vamos começar pela questão do termo, né? O que significa Tantra? É uma palavra que ela se refere à urdidura, trama, teia. Ela surge das expressões Tanot e Trayat. Tanot é elevação, expansão, e Trayat, consciência. Elevação da consciência. Isso. Agora, o processo, ele implica em um mistério dual, que seja o diálogo do imutável masculino, que é o vazio, e o eterno feminino, que é o dinamismo. E, em última instância, a não existência. Caramba. A fusão desses dois princípios, que na tradição tântrica são conhecidos como Shiva e Shakti, né? Shiva e Shakti, tipo assim, a Shakti de Shiva ela tem várias faces, tá? Parvati, Durga, Kali. Kali é a mais profunda, vamos dizer assim, a mais obscura, né? Então, eles servem como os parâmetros para todo o processo psicofísico, né, de treinamento do homem para atingir esse mistério, né? O tantrismo, ele não é uma tradição repressiva, como as outras escolas ascéticas. Ele não reprime o sexo, por exemplo. Ele busca refiná-lo e busca transcendê-lo. Legal. Então, eu acho que é aí que começam alguns maus entendidos, mas a tradição tântrica ela é muito rica, muito profunda, né? Os tântricos, eles se gabam de conferir à mulher, por exemplo, uma dignidade que você não encontra em outras tradições. Né? Que legal. Porque a mulher ela é a expressão da Shakti, né? Da potência. A palavra Shakti em sânscrito significa poder. O professor Ademar Ramos falava que a mulher é um ser que nem ela mesma conhece, é um ser do futuro. Ela tem uma função que não é atual de conhecimento dela. Ela está muito mais à frente do tempo que ela imagina estar. Então eu lembro bem dessas ideias, porque a gente conversou a respeito disso. Eu tinha ido para Srinagar, ele conseguiu abrir a consciência lá em Srinagar, e eu vi durante 3 dias sem dormir todo mundo ao redor, o planeta inteiro ao redor, e descobriu o ser mulher, como ele era, né? Então ele contava assim pra gente, a gente ficava maravilhado, falei, nossa, eu não tenho nem ideia, né? Sim. Hoje elas fazem cada absurdo na mídia, fala, poxa vida, se elas soubessem o poder que elas têm, né? Sim. Elas ficariam até na delas, porque o poder delas em silêncio já é gigantesco, né? E são elas que dão as luzes, né? A gente só contribui de vez em quando. Agora nem sempre de vez em quando, porque também pode se fazer hoje
de maneira genética a coisa? Não sei, nem contribui mais fisicamente? Sim, sim. Quando você esmiuça essas realidades, elas são profundas. Então, o foco dessa tradição é justamente o discernimento do ilusório e do real. Pois é. Do fundamento do poder e da sua mera aparência. Né? Assim, não há nenhum problema, logicamente. As práticas, os processos, como eu falei, psicofísicos, sexuais, eles são importantíssimos, porque eles asseguram a saúde do ser humano e tudo mais. Embora a coisa ela não pare na mera aparência disso. Né? A gente de vez em quando conversa sobre isso aí pelo telefone, você conta cada uma, e eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito o conteúdo do pessoal de casa. Eu acho que é bacana. Eu também sou um tântrica, né? Iniciado no sistema, na linha, né? na corrente do Vama Marga, né? Então nós vamos explicar isso um pouco melhor. Para ficar fácil, assim, existe um corpus de um rito dentro da tradição tântrica chamado de o rito dos 5 M's. São 5 M's, né? O que são esses 5 M's? M de Madhya, que é licor, Mangshya, que é carne, né? Matsya, que é peixe, Mudra, que são os gestos secretos de poder e de intenção, e temos o Maituna. Maituna, daí que entra a questão. O Maituna, ele é o rito secreto sexual, onde há a união da Shakti com Shiva, né? Que são personificados no casal, nos adeptos, né? Que realizam esse rito. Então, em última instância, o Maituna, ele se torna o glifo secreto do vazio, né? Por quê? Porque, repetindo, nós temos a união de Sunya, que é o masculino, o imutável masculino, e Nairatma, que é a Shakti, que é a inexistência, né? E o eterno feminino. Sem você perder o teu raciocínio, mas, por exemplo, a gente está... Você hoje é Zé... Hoje você está José Alves, eu também estou Fred João. Sim. Mas a gente, como essência, é assexuado, não é? Não tem um sexo definido na essência, não é? Porque nós somos os dois sexos. Mas tudo bem. Você falando assim de uma maneira displicente, é uma coisa que fica no plano vago. Você só vai ter consciência disso se você realmente sofrer os processos iniciáticos que culminam no entendimento. Entendi. Senão a coisa vai ficar só no plano da intelectualidade meramente filosófica. O Tantra, ele não se restringe a isso. Ele vai muito além disso. Aliás, é bom que você vai me lembrando, né, dos pontos fundamentais a serem tratados aqui. Então, lá na Noite dos Tempos, o Tantra, ele se confunde com processos mágicos muito primigênios. Ele de fato se confunde com o próprio xamanismo, com a própria feitiçaria xamânica. E ele é mais intenso, ele é mais denso, ele é mais puro. Depois, com o passar dos milênios e dos séculos, culminando em toda a origem da tradição indiana, né, da formatação de todas as tradições ali do subcontinente indiano, ele vai se desenvolver numa espécie de mística mais intelectualizada, né? Onde ele vai se confundir com o hinduísmo, com o próprio budismo, entendeu? Existem escolas budistas tântricas, né? E dentro do próprio hinduísmo, o hinduísmo, que é posterior ao shivaísmo, o shivaísmo, nós temos que lembrar aqui que ele é pré-ariano. E a Índia, tal como nós conhecemos, ela vai se formar como civilização a partir da invasão dos povos arianos, os povos indo-europeus que entram lá. Vai haver uma fusão com os povos drávidas do sul, que são os detentores dessa tradição tântrica mais antiga, onde vai ter toda essa transformação e essa riqueza toda que se conhece hoje. Eu estou perguntando isso para você pelo seguinte, porque quando você vai trabalhar um aspecto do Tantra, né, na sua existência aqui, você carrega o teu gênero, né? Não, sim,
nós vamos chegar aí. Nós vamos chegar. Eu estou entendendo onde você quer chegar. De fato, o ser humano, todos os seres têm os dois componentes. Eu só estou me referindo é que isso, na maior parte, fica sempre em estado latente. Né? Então aí nós já vamos chegar lá. Tá bom. Mas Então, por exemplo, dos principais deuses indianos, eles têm Shaktis. Todos eles. Então, Brahma, ele tem Sarasvati como sua Shakti. Vishnu, ele tem ele tem Lakshmi como sua Shakti, né? Brahma sendo o princípio criador dentro da Trimurti hinduísta. E Vishnu conservador, tá? Quando nós aplicamos esses processos à anatomia oculta do homem, eles estão relacionados com aquelas com todo o mistério da Kundalini, tá? Né? Então assim, você vai ter as correntes de Ida e Pingala, a corrente solar e lunar, né? Brahma está associado à corrente solar, Vishnu à lunar, né? E Shiva está no centro, ele está no canal secreto do Sushumna, que se ergue por dentro da espinha. Tá? Então sempre nessas tradições sempre vai ter uma relação macro e micro, sempre essas reverberações. Né? Tá. Então, nesse processo de desenvolvimento do Tantra, ele vai adquirir, vamos dizer assim, duas mãos, duas vias. A via da mão esquerda, que é conhecida como Vama Marga, e a via da mão direita, que é conhecida como Dakshina Marga. Né? Dakshin, vem de Dakshin. Que são termos? Direita e Vama esquerda. Sânscritos. São termos sânscritos. Então, o Vama Marga, ele tem mais a ver com esse nível mais arcaico, mais obscuro, mais voltado para a magia nos seus fundamentos, né? E a outra via, a via da mão direita, ela vai seguir uma via mais ascética, né? Que vai também se confundindo e vai penetrando nas estruturas do hinduísmo e do próprio budismo. No budismo nós temos o exemplo da seita Shingon no Japão, que é tântrica, budismo fundado por Kobo Daishi, e nós temos também o exemplo tibetano, né? Dos barretes vermelhos do Tibete, né? Né? Então é muito complexo o assunto. Então assim, nós vamos tentar aqui resumir pelo menos os pontos principais. Os processos, como eu tinha falado, os processos tântricos, eles não são repressíveis em relação à sexualidade. O objetivo dele é o refinamento até alcançar a iluminação. Então, como começa isso? Para o adepto ele se tornar um tântrica, um praticante do Tantra, ele tem que adquirir um mistério, uma postura que nós chamamos nós definimos como o termo Virya. Vidya. Virya. Virya. A palavra Virya, em sânscrito, ela significa a capacitação plena. Quando você assume uma postura de capacitação e determinação absoluta. A doutrina... Fogo total. A doutrina do Virya é: eu posso, eu sou capaz. Entendeu? E essa ação, ela é feita de uma maneira imediata, sem nenhuma explicação a priori. Vamos levar em conta que a pessoa não saiba nada sobre o assunto. Nada. Mas ela está disposta a aprender. Ela quer aprender verdadeiramente. Ela quer receber a tradição. Então ela assume esse fundamento e essa postura do Virya. Né? O Virya, quando ele capacita todos os processos físicos, né, de determinação física, seus exercícios e tudo mais, mediante também a conjuração das potências invisíveis, espirituais, que vão se unificar nesse mistério, ele vai, muito mais para frente no seu desenvolvimento, atingir o estado do Divya, que é outra palavra sânscrita que significa o desperto, o iluminado. Então, através só para a gente ilustrar o pessoal aí que está chegando agora também nesse assunto, né? Quer dizer, tantrismo, então, ele vem com essa condição consciencial, né? Quer dizer, ele vai na prática desses fundamentos, mas é totalmente consciencial. Porque é um mistério, porque assim, ao mesmo tempo que,
pode-se dizer que isso é aberto, qualquer um é capaz? Em tese, sim, mas na prática também não é bem assim. Então, o termo Virya, ele vai definir aqueles que têm as marcas secretas. Tem isso? Não, o que eu chamo? Eu chamo de marcas secretas porque não se trata da questão, por exemplo, no Tantra, a ignorância ela não é falta de conhecimento meramente intelectual. Não é. Ela diz respeito às posturas inadequadas. Né? Porque a pessoa que não tem, a pessoa não precisa ter conhecimento, cultura, necessariamente. Mas ela vai ter qualidades inerentes, ela vai ter propensões. E isso se dá pelo ato, se dá pela essa autodeterminação, que no Tantra é chamada de Virya. Então é isso que vai determinar se ele vai conseguir se tornar um Tântrica e seguir a senda. Para isso ele tem que se tornar um Adhikari, quer dizer, espiritualmente competente. Isso é básico, né? Então, como é que se dá esse treinamento? Né? Para ficar mais fácil, já que o assunto é muito complexo, ele tem muitas vertentes de treinamento, ele tem muitas escolas e tudo mais, nós podemos classificar o sistema em 3 princípios, que são chamados doutrina dos 3 segredos, que é a doutrina do pensamento, da palavra e da ação. Pensamento, palavra e ação. Esses 3 termos, eles são especificados no Tantra pelo conceito do Yantra, que é o domínio do pensamento, do mantra, que são as fórmulas mágicas sonoras. Para realizar. E os mudras, que são as posturas. As posturas, os gestos e posturas. Inclusive, a gente vê muito isso, né? O tempo todo, né? Na tradição, eles são em número de 108. É o mesmo número das contas do rosário, da Rudraksha de Shiva e tal. Também esse termo pode se aplicar à postura do corpo também. Essa postura, ela não é só uma postura física. Porque quando você adota a postura física, você tá se colocando na condição de um vetor. O vetor, ele é o quê? Ele é um acumulador de mistérios, de energias, de poderes. Né? Então, mas essa postura, ela também sempre vai estar implicada no mistério do Virya. Ela implica uma atitude, uma ação diante do desconhecido. Né? Então, quando você adota os mudras, você está adotando posturas que são verdadeiros sinais, verdadeiras iconografias que compõem a formatação toda de um alfabeto secreto de linguagem de poder. Nossa. Né? Porque tem uma tradição antiga que diz que Shiva ele despedaça Shakti em 50 partes. Exato. E elas vão formatar a personificação de todas essas potências cósmicas. Nossa. Que vão ser unidas no corpo do Tântrica ou do Yogi, que também pratica o Tantra. Né? Todas essas doutrinas, elas bebem no Tantra. Inclusive a visão meio xamânica, porque por exemplo, se volta para o corpo e fica com poder. Sim, por exemplo, tudo isso que quem está familiarizado com o misticismo e o ocultismo oriental, já ouviu falar de chakras, já ouviu falar de Kundalini. Tudo isso são conceitos de origem tântrica. Olha só que interessante. É um enriquecimento da tradição tântrica para essas nobres tradições. Né? E isso não desapareceu. Pois é. Há uma tradição oral de mestre a discípulo, né? Sucessivamente. Né? Sendo que Shiva é considerado o primeiro guru, o senhor de todos os yogis, o senhor de todos os tântricas. Né? Tá. Então Shiva ele é Mahadeva e Kali é Mahadevi, por exemplo. Né? É muito interessante, porque esses termos eles remontam aos termos sânscritos de Divi, que dá origem à divindade, Deus, Devi, Deva, né? É verdade. Devil, esses termos é tudo da mesma raiz. É mesmo, é raiz mesmo. Então, mas você falou uma coisa muito interessante, tem a ver sim com a essência dos primórdios da origem da magia, do xamanismo como um todo. Isso está preservado. Né? Os processos todos, então, os processos de efetivação disso que eu acabei de escrever, a doutrina dos 3 segredos, ação,
né? Ação, a palavra e o pensamento, né? Os mudras, os mantras e os yantras. Eles formatam um todo, tá? Por quê? Existe uma intercambiedade entre esses mistérios, tá? Então, eu não quero complicar, mas eu acho que é fácil de entender, muito fácil de entender o que eu vou explicar. O yantra, ele também é um mantra, e o mantra também é o yantra. Né? Tá. Por quê? Porque o yantra, ele diz respeito a geometrias sagradas e secretas no universo. O yantra principal, em termos de iconografia tradicional, vocês podem procurar isso na internet, nos livros e tal, ele é chamado de Siri Yantra, ou Siri Chakra, que é o yantra supremo de Kali. Ele envolve uma interpenetração de vários triângulos, né? Com um ponto no centro. Tem um triângulo no centro, assim, formando o órgão sexual feminino, que é a representação de Kali como a Shakti suprema, e no centro tem um ponto, né? Que é o esperma de Shiva. Ele é conhecido como Bindu também, né? O ponto Bindu. E também na teosofia explica isso como uma parte do coração, né? Que se encontra na parte do final do coração. Exato. Então, voltando ao começo, quando eu estava explicando os termos de Tantra, né? Tanote, né? Elevação, expansão, e Trayati, consciência, é isso. Esse ponto, ele é almejado pelo adepto, pelo Tântrica, pelo Virya. Né? Então, vai haver um processo de acumulação de fogo pelo despertar, né, da própria Kundalini e tudo mais, que vai levar essa consciência a uma expansão além dos limites. Além dos limites permissíveis dentro do que compreende as limitações do intelecto, da razão e de toda a estrutura sensorial cognitiva. Quando esse limite é ultrapassado, há uma contração. Uma contração, é um paradoxo. Essa contração, ela se contrai para o centro, que é o próprio esperma do Shiva, o próprio centro de consciência absoluta. Nossa, que se confunde com o absoluto, com o vazio e com o inefável. Nesse ponto, não há como descrever isso em termos meramente intelectuais. Né? Então, a utilização dos mantras para criar os yantras. Porque assim, você tanto usa o mantra para criar o yantra, quanto o próprio yantra emana as vibrações do mantra. É aí que está o mistério, que é um paradoxo. Que você só vai entender se você adotar as posturas dos mudras, onde você vai se tornar um vetor destes dois mistérios. Olha só, você converge num só e você converge num só. Você converge num só. Olha que interessante. Porque um yantra ele também pode ser qualquer imagem que você concentre na sua mente. Pode ser a imagem do seu guru, ele pode ser uma imagem de uma efígie sagrada, pode ser a imagem de Shiva, a imagem de Kali, né? E também tem os yantras tradicionais, com as suas geometrias ocultas. Quando o Siddha, o adepto, ele medita na estrutura geométrica hiperfísica, hipersensível, né, dos yantras, paulatinamente ele vai sofrendo processos de transfiguração no seu corpo físico e na sua anatomia oculta. Olha só. Né? Então ele vai vendo o quê? Ele vai testemunhando a dissociação, a dissolução do universo. E vai permanecendo ele como consciência pura dentro desse processo. No Tantra, Shiva é a consciência absoluta e a matéria é a inconsciência total. Entre os dois está o mistério da Shakti. A Shakti é o vínculo de Shiva, a consciência suprema, com a matéria considerada como estado de ignorância. Porque assim, na verdade, a questão é a seguinte: dentro dessas tradições secretas, né, nós aprendemos o mistério da unicidade de tudo. Essa unicidade, no sistema tântrico, está representada pelo Bindu, pelo ponto espermático de Shiva, no centro da Ione de Kali, né? Então, assim, tudo advém do um e retorna a esse um. O todo está no um e o um está no todo, né? O um
para ele se fazer conhecido, ele se desdobra em dois. Ele desperta o seu próprio duplo. A gente viu isso na teosofia dessa forma também. E aí ele se unifica o terceiro, quando é gerada a trindade, a Trimurti, ela se reunifica de novo no absoluto. Que aí ela fica, na verdade, como filho, né? Isso você vai ver. Você vai ver isso na estrutura da família, por exemplo, pai, mãe, filho ou filha, formando novas, né, trindades e tudo mais. Então, a matéria, veja bem, ela participa do também. Ela não é... Ela está em todos o tempo todo, né? A matéria que está. A matéria, como dizia o grande poeta visionário William Blake, ele dizia o seguinte, que a matéria era uma parcela do espírito discernida pelos 5 sentidos. Ou seja, a matéria também é espírito. Ou seja, no Tantra, tudo vibra. Tudo está vivo. Agora, a matéria, por exemplo, a pedra inorgânica, o grau de vibração dela é menor que o do vegetal. Que é menor que o do animal e que é menor que o do homem. Mas que também vibra. Então, o processo da perfeição é libertar o espírito eterno das ataduras de aprisionamento da carne. Há essa culminância no Tantra. E todas essas disciplinas místicas também. Zé, não perde o fio da meada, mas só uma pergunta com relação ao Bindu que você falou. Na teosofia a gente vê que pelo ponto Bindu, se você tem acesso através das suas yogas e tal, você pode entrar por lá e ter acesso às vidas passadas, às experiências anteriores e tal. Isso é visto também dessa forma nos seus estudos também? Você tem, como você vai diretamente ao todo, você tem acesso a tudo lá, Sim, né? é possível, porque assim, a anatomia oculta do homem, ela tem 7 corpos no Tantra também, tá? Que culmina no corpo de Budi, que é o corpo de consciência, do despertar, da iluminação e tudo mais, né? Então, a questão ela é bem interessante. Por quê? O Tantra ele não nega a importância do corpo físico. O corpo físico ele é o principal instrumento seu para conhecer a espiritualidade também. Você encarnou para espiritualizar o corpo, para conhecer o corpo. Ele não é uma coisa meramente desprezível. Certo. Né? Não adianta você pelejar contra ele de maneira ignorante. Você tem que aprender a refiná-lo. Você tem que aprender a compreendê-lo como uma espécie de instrumento musical, onde você vai afinar suas cordas, ou seja, os corpos sutis, os centros sutis, os chakras, né? Que faz parte da anatomia oculta do homem. Por isso que o som é tão importante, né? Porque o som é um dos fundamentos da evolução, né? Sim, o Om, ele é esse esperma primigênio que vai gerar tudo. Né? Então, assim, você tem um processo que é vishnuísta, que é expansivo e é constitutivo, e você tem um processo shivaísta que é dissolutivo, que vai aniquilando as paredes da ilusão até chegar na glória do vazio. Existem essas duas vias, né? E cada um vai seguir de acordo com o seu temperamento. Ele vai se descobrir, vai entender qual que é o seu temperamento e vai seguir a via mais específica adequada a ele. O Tantra ele é considerado mais adequado à época que nós estamos vivendo, porque nós estamos na era de Kali, segundo a tradição indiana. E a era mais densa, mais brutal de todas, né? Aonde o atrevido, o astuto e o insolente é aquele que manda nesse mundo na era atual. É verdade. Entendeu? Então, assim, processos muito etéricos, eles não dão conta nessa época. Então aí entra a sabedoria do Tantra para o refinamento, a transfiguração, né, suprema de tudo isso. Onde você vai aprender a usar o próprio veneno como antídoto. Olha que interessante. Hein? Aliás, essa é uma marca distintiva do caminho da mão esquerda, né? O caminho da mão esquerda ele também ele é um tanto mal compreendido devido a uma série de ordens, de preconceitos de caráter social, moral e tal, né? Então, o que acontece, para ficar mais fácil, assim, nós temos, como eu já tinha falado, o Dakshinamārga. O Dakshinamārga, que é a via da mão direita, ele é vishnuísta por excelência, porque ele se detém nos processos constitutivos e normativos do universo, né?
O adepto que segue essa via, ele segue um destino, ele se põe a serviço de um destino e segue essa tradição, esse processo todo, né? Essa via, ela se confunde com, ela tem a expressão de Pravriti Marga. Pravriti Marga denota o processo constitutivo do universo. E no Vama Marga se dá o oposto. Nós aplicamos o termo Nivriti Marga, que é a dissolução, né? Então o adepto que segue o Vama Marga, ele se coloca contra o destino e acima do destino. E isso aí pode ser representado pelo movimento das suásticas. A suástica que gira para a direita, que é dextrógira, que é vishnuísta, que expressa o mistério do Pravriti Marga, né, o Dakshina Marga, e a suástica sinestrógira, que expressa o mistério do Nivriti Marga e do Vama Marga, que é o processo autodissolutivo. Então, o adepto da mão esquerda, ele usa os venenos deliberadamente, propositalmente. Né? Essa é a via dele. A de Hitler a gente viu que é de Shiva, né? É shivaísta. É shivaísta. Que é o desconstruir as coisas, né? Exatamente. E o outro, que é o que a gente vê no símbolo de Buda, que é o contrário, não é isso? É o contrário, ele está numa condição mais, nós podemos colocar como vishnuísta, conservadora da constituição do universo. As duas vias são sagradas. É um erro você achar que a via da mão esquerda ela é menos sagrada que a mão direita. É um erro. Não se, como é que se diz, a coisa não se dá dessa maneira. E ela não pode ser encarada em termos pejorativos, né? Ela tem os seus próprios mistérios. Só vai seguir ela quem realmente tem a tendência e a vocação. Né? Quem não tem, não vai seguir. Mesmo porque é uma via mais perigosa. Né? Ela é mais perigosa. Você não pode se dar o luxo de cometer erros. Né? Não se pode, né? Então, na via da mão esquerda, eles dizem que aquilo que causa a queda do homem vulgar nos infernos é tido como elemento de redenção, é o alimento da redenção. Então há essa questão. Então o Tantra ele vai aperfeiçoar os processos físicos da sexualidade. Né? Por exemplo, o homem comum no tantrismo, tipo de ser humano comum, ele é chamado de Pachu. Pachu. Ou Passu. Que é aquele que está imerso na ignorância do sono. Né? Ele vive apenas para a perpetuação da grande ilusão da natureza, basicamente. Bom, a gente vê isso muito na humanidade ainda hoje, né? Sim. As pessoas vão no caminho automatizado da coisa. Então, em termos de sexualidade, isso aí se traduz, por exemplo, numa prática sexual cujo a culminância não passa de uma mera descarga nervosa física. Né? Enquanto que o tântrico, né, o casal, eles refinam isso até alcançar o orgasmo como um estado de êxtase supremo, que eleva o eu para além do eu. Por exemplo, e por que demora segundos isso? Então, por uma série de processos nervosos, neuróticos, ansiedade, né? Assim, essa total falta de consciência que foi descrita aqui. Né? O Tantra, ele vai... Primeiro que o Tantra, ele não é uma coisa... A sexualidade no Tantra, ela não se dá como uma coisa nervosa, obsessiva e ansiosa. Não. Ela é bem lenta, ela é bem... como se diz? Ela se desenvolve tranquilamente dentro do seu próprio tempo. Né? Existe uma palavra no Tantra que nós chamamos de careza, que significa carícia. Então o homem ele tem que aprender a exercer as carícias na parceira feminina e refiná-la para o estado supremo do êxtase dela.
Por quê? Porque a mulher ela é venerada como a encarnação da deusa, da Shakti, no Tantra. Tem isso também, né? Então, mas a coisa não para por aí, porque assim, é lógico que você goza e usufrui de todo o prazer, né? Isso é um fato. Mas, como eu acabei de falar e repito agora, há um refinamento desses processos com a finalidade de se construir o corpo da própria Shakti, né? Ou seja, e quando não acontece diferenças de gênero na relação? Não importa, porque mesmo quando acontece, quando, por exemplo, o homossexualismo está envolvido, não importa, porque cada indivíduo também tem as duas polaridades dentro dele, ou dela, tá? Eles vão ter que trabalhar isso de alguma maneira, não tem como, tá? Para liberar sempre um lado maior que o outro. Porque, por exemplo, a experiência num vaso só pode ser feita também. Ah, é? Um adepto ele pode também realizar todo o mistério num corpo só individual, sem ter necessariamente um parceiro físico. Isso também é possível. Mas quando tem, há esse jogo de forças, aonde um vai ser o yantra do outro. Um vai ser a projeção dos mistérios intrínsecos ao outro. Na psicologia moderna, quem está familiarizado com os textos do Carl Jung, conhece o termo que ele usa, que é o ânima e ânimos, né? Onde ele coloca o ânima como fator feminino no homem e o ânimos como o fator masculino na mulher. Né? Tá. Então, isso tem uma origem alquímica, porque Jung ele bebeu nas fontes alquímicas e da gnose, né? Isso fica confirmado, principalmente depois da morte dele, com a publicação do Livro Vermelho, né? 7 Sermões aos Mortos e tudo mais. Então, a questão da androginia mística, ela sempre está aí, ela sempre está oculta dentro desses processos físicos. Então, como são esses processos físicos, né? O orgasmo no Tantra ele não deve terminar numa mera descarga nervosa. Por quê? Ele deve ser contido? Ele deve ser contido? Ele deve, então, sim, a princípio o homem ele tem que evitar a ejaculação a todo custo. Né? Porque a perda da semente é a perda da vitalidade. Ah, é? Quando ele atingir a glória do despertar, aí é outra história. Ele até pode, porque também existem processos secretos dentro do treinamento tântrico que eu posso até entrar nesse assunto agora, né? Que é o seguinte, por exemplo, o homem tântrico, o tântrica masculino, ele aprende a deter a emissão do esperma, ele aprende a entrar em orgasmo sem ejacular. Nossa, que louco! Ele aprende a introverter o esperma para dentro. Para subir na Kundalini? Para elevar aqui para dentro da hipófise da glândula pineal e abrir o terceiro olho. Ele aprende isso. Né? Enquanto isso ele vai subindo e vai exato, porque abrindo os chakras. O rito tântrico ele implica nos círculos das mandalas, ele usa os yantras, como eu acabei de falar, ele usa os mantras, os mudras, né? O próprio corpo adota posturas, né? Tudo isso formatando um todo constituinte. Esse todo ele vai se confundir com a própria criação e expressão da Shakti. Né? A Shakti, o sadhana são as práticas, né? Mas esse termo também é aplicável na constituição da própria Shakti. Essa Shakti, ela vai ser a formatação do corpo de mistério, do corpo incorruptível do casal, tanto do homem quanto da mulher. Né? Então o homem ele aprende esses mistérios que eu falei, mas não para por aí. Então tem, por exemplo, uns exercícios ultra secretos que são as práticas de Oli. Então nós temos o Vajroli, nós temos o Sahajoli e o Amaroli, que são variações do mistério pela qual o homem ele emite o esperma e o reabsorve com os fluidos seminais da mulher para dentro. Nossa, que coisa louca. Ele o introverte, ele é capaz de introvertê-lo, ele é capaz de criar um centro criador e devorador dentro de si, que é o centro de todo o mistério, de toda a glória do que vai desembocar
na iluminação suprema. Caramba. A mulher também, ela também é... Ela consegue fazer isso? Ela consegue também, porque a mulher, ela é como uma esponja psíquica. Quando ela absorve o lingam do homem, o pênis do homem, ela absorve, mesmo que ela não seja conhecedora do Tantra nem nada. Isso já é próprio da anatomia dela. Ela suga a energia. Ela faz o papel do xamã, né? Ela não só suga fisicamente, mas também energeticamente, outras coisas mais. Ela suga, mas o problema é esse. A mulher, ela é a Shakti. Ou seja, a Shakti também, no Tantra, Shakti, ela também é Maya. É ela que cria a grande ilusão também. Entendeu? Ela cria, porque ela é o processo dinâmico, formatando as constituições também ilusórias do mundo. Então vamos lá, quer ver? Vou fazer uma comparação bem interessante, bem intrigante para vocês ficarem meditando, né? E tem história, né? Tem história, porque assim, um casal comum, ele gera uma criança, menino ou menina, e essa criança, ela é uma continuidade da perpetuação do sono, do estado de sono. Por quê? Porque não está desperto, né? Os dois estão espertos, né? Existem escolas mais... Não, escolas assim que eu digo, sistemas tântricos ou mesmo gnósticos, porque a gnose também tem o seu tantra, que vai se referir a isso como a reprodução do erro. E fazendo uma da grande ilusão. Né? Não vai esquecer que você vai falar, só para fazer uma parte aí. A gente tem agora na atualidade, falando sobre como o efeito estufa está a todo vapor, né, do planeta. O pessoal, acho que se não me engano é na Europa, tem alguns países que estão evitando as crianças, evitando ter filhos, né, exatamente para não deixá-los à mercê de um futuro incerto, por conta do efeito estufa. Sim. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que você está falando, né? Bom, ao mesmo tempo porque não perpetua o erro. Ele tem como detalhe, entenda isso como uma terminologia aqui, vamos usar isso como uma terminologia técnica, porque ela diz respeito à explicação do nosso assunto, né? Para os ignorantes aí depois não vierem com as suas tolices para cima de nós, né? Então preste atenção na conversa e aonde eu vou chegar com isso. Então assim, o casal tântrico é o contrário. Como ele tem a capacidade da introversão, da potência, da sexualidade. A sexualidade no Tantra, o refinamento dela é focado na transmutação da libido naquilo que nós chamamos de ojas, né? Energia, para despertar os siddhis, que são os poderes. Esses poderes são os poderes mágicos supremos, tá? Poder de levitação, poder de telepatia, poder de transfiguração, poder de se tornar imortal. Se faz aquele processo todo, ele sobe, enquanto ele sobe, vai abrindo chakras e vai tendo esses poderes. Ele vai despertando esses poderes e tal. Coisa que o homem comum está longe disso. Né? Então, ele vive dentro de um processo de domesticação social. Ele vive para quê? Para cumprir uma função dentro do sistema. Né? Não importa que ele é um pai de família correto, não importa, ele tá servindo o sistema e está servindo a natureza também. Né? A natureza não tem interesse que ele desperte, também tem essa. Tá? Inclusive, quanto mais ferramentas eles tiverem para conseguir desfocar essa ideia primeira, melhor, né? Porque por isso que tem sempre cenas que deixam o cara mais afim disso ou daquilo, vamos supor, até tem mulheres, não sei o que, vamos lá. E a sociedade mesmo, embute no homem esses valores de garanhão, né? Quanto mais você tiver, melhor para você. Se você é o grandão, né? Também, porque assim, a verdadeira virilidade, ela vai além disso, tá? Ela vai além dessas... capacidades físicas de o cara ter várias mulheres e se dar bem. Assim, um adepto masculino tântrico, quando ele adquire a mestria, ele não é mais arrastado pela ilusão da Shakti. Ele não é. Ele se torna senhor. Né? Por quê? Porque como Shiva, ele vai ter a consciência do poder emanativo da Shakti dele. Aí você fala, mas e a mulher? A mesma coisa. A mulher desperta o mistério de Shiva dentro dela. E aqueles que ficam... E aqueles que trocam muito de parceiro o tempo todo?
Fica uma bagunça. Depende se ele é um pachu ou se ele é um tântrico. Se ele é um tântrico de uma esquerda, ele faz tudo isso sem se ferrar e alcança a alta mestria. Tem isso. A questão é o foco da consciência ser perpétuo. O estado iluminativo ser absoluto e ser fundamentado. Entendi. Então você realmente nunca sabe. É isso que eu me refiro à virilidade espiritual. Né? No caso da mulher, como ela própria é a personificação da Shakti, ela vai despertar o mistério do vazio dentro dela, que é o próprio mistério de Shiva. E ela vai ser una com esse mistério. Não tem nada. A mulher não é nada em nenhum aspecto menor do que o homem. Ô Zé, tá? A questão que nós estamos colocando aqui é os que são despertos daqueles que são adormecidos. Essa que é a questão. É interessante falar isso. Essa que é a questão. A parte física da coisa, ela não é só física também. Vamos supor, se você falar, porque se de repente você, numa relação oral, por exemplo, você faz a troca, você tem o sêmen, o orgasmo da mulher, por exemplo, com você, na sua boca, né? Você tem então essa troca física, mas tem muito mais componentes aí. Tem, por exemplo, as secreções vaginais da mulher e o esperma masculino também, até sangue também, mesmo sangue menstrual e o sangue também do homem, eles são elixires. Tá? Eles são trabalhados, né, dentro desse processo aí psicofísico tal, secreto. É claro que esses processos eles são secretos, eles não vão ser logicamente declarados aqui num programa televisivo e tudo mais, mas aqueles que recebem as tradições secretas têm acesso, né? E então eles visam esse processo de refinamento supremo, né? Esse estado de ultrapassagem das limitações da condição meramente tridimensional. Aquilo, os orientais chamam da roda do Sansara. Né? Roda do Sansara, que é o encadeamento de ação e reação. É o karma, né? Como eles chamam. Né? Então, o Tantra ele visa a emancipação disso. Ele permite que o espírito imortal se liberte das ataduras da carne, né? E reine sobre essa carne. Conscientemente. Não que ela é desprezada em momento algum, mas ela é refinada e ultrapassada. Bom, mas então, em pontos fundamentais, o que você aconselha para o internato nos dias de hoje com relação a tudo isso? Evitar muita parceria, focar mais no objetivo, você quer ser consciente, então evite muitos parceiros, o que você aconselha? Não adianta, não adianta eu, por exemplo, ditar regras de cunho moral aqui, não é essa a questão, que vai salvar ou não. Aí, não tem conversa, ou ele segue uma via verdadeiramente iniciática, que dê conta disso, ou ele vai ficar, vou usar o termo de um antigo lama tibetano, Padmakarpo. Ele era um adepto tântrico, e ele dizia o seguinte, ele falava que aquele que não é iniciado nos princípios do tantrismo, e nada daquilo que é vinculado a seus mistérios, não passa de um vagabundo na roda das existências. Nossa, mãe, caramba. Por quê? Porque ele é incapaz de atingir a voz do triunfador supremo, Vadikradara, e também é incapaz de possuir a pedra fulminante, Vadikrayana. Né? Vadikradara se refere ao mestre da voz, o que detém a mestria dos mantras. E o Vadikrayana, que é o que ele chama de pedra fulminante, é a construção do corpo diamantino, o corpo incorruptível. Né? Ele é conquistado através desses processos que eu descrevi agora há pouco, né? Através do refinamento, da capacitação de controle dos processos até involuntários da ejaculação, do orgasmo desordenado. Né? Porque às vezes o cara gosta de bater uma punheta o dia todo. Porque, por exemplo, tudo é atrito, né? Tudo é fricção. Por exemplo, o Tantra mesmo ele afirma, por trás da aparência do um está o dois, está a potência da dualidade, gerando poder, gerando força. Né? Mas o que isso na prática significa? Vamos lá, vamos pegar um exemplo mais simples. Então, para haver sexo, precisa de
precisa de interação física. Carícias. Ou não, de repente, o cara pode fazer uma masturbação individual. Ou ela, ou ele. Não, também, mesmo assim vai chegar onde eu quero. Assim, vai haver, por exemplo, se o sexo é individual, vai haver uma autocarícia sobre si mesmo. A mulher vai se automasturbar, o homem vai se automasturbar. Sim, e também, tal. é verdade. Então, mas quando os dois corpos estão, por exemplo, Movimento? em movimento para cópula, há um processo de fricção. Ou há um processo de inflamação. O desejo ele começa a se inflamar. As preliminares elas ajudam nesse sentido. As preliminares ajudam. Esse processo ele é um processo vital de força da vida, de ânsia da vida, querendo se gerar, querendo se propagar, do ponto de vista biológico, tá? Então o que acontece? Essa incandescência, ela é um glifo, ela é um símbolo do próprio processo da vida como um todo. A vida como um todo, ela é gerada, ela alcança desenvolvimento, cristalização, envelhecimento e culmina na morte. Isso tudo está sintetizado no ato do sexo. No ato do sexo. Então, o amor, o deleite físico, né, o prazer, ele vai culminar no orgasmo, que é a morte. Olha, é a morte. É a morte. Então, no Tantra, é o êxtase e depois a morte, é isso? É a morte. Então, e depois um novo renascimento. Então isso é simbolizado, por exemplo, o membro masculino, quando ele atinge a ejaculação, ele vai entrar em repouso. Ele representa o corpo que morreu e desceu à sepultura. Tá? Deixa eu te perguntar. Tá. É isso. Que legal. Vai ficar ali durante um tempo e depois ele vai ressuscitar novamente. Sim. Entendeu? Talvez a segunda transa demore até mais tempo para ele gozar de novo. Sim, tem tudo isso. Mas assim, o que é interessante é que no Tantra, o orgasmo, ele é a pequena morte. E a morte mesmo, é o grande orgasmo. Você já tinha comentado isso no outro programa. Tinha comentado. Eu achei bárbaro isso, sabe? Por quê? Porque há uma intercambiedade dos dois princípios. Dos dois mundos. Né? De Eros e Thanatos. Que na Índia seria Kama, que é o desejo, e Kali ou Shiva, que é a culminância, que é o... Então isso tudo é experimentado conscientemente pelo casal tântrico. Né? Conscientemente. Eles saem desse atrito meramente nervoso. Não gozam. Com o orgasmo também precário, né? Perto de um orgasmo tântrico isso não é nada. Não é nada. O orgasmo tântrico você é capaz de ficar no êxtase por quanto tempo? Não sai do orgasmo. Não sai? No nível supremo você não sai. Nossa, então é o paraíso, né? Absoluto. É o paraíso mesmo. Quer dizer, se esse nome é capaz, pelo menos se aproximar da coisa, então é isso. Ele não... Por quê? Porque ele transcende tempo e espaço. E ele quebra a roda sensata. E todas as cópulas sucessivas vai ser uma projeção desse estado supremo, que é a culminação do Maituna no rito tântrico. Né? Lembra que eu falei dos 5 M's? Sim. Esses 5 M's, eles têm a ver também, dentro de um processo tântrico para a mão esquerda, ele representa a quebra dos tabus dentro da sociedade indiana. Né? Ele vai quebrar os elementos da natureza que o escravizam, que o prendem dentro de um processo constitutivo fechado, para liberar o poder através da dissolução. Caramba. Através da glória do vazio, para atingir a glória do vazio. Ou seja, você está falando sobre o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, que é pai, mãe e filho. Depois a gente acabou mudando de assunto, mas você tem alguma coisa a comentar daí? Tem. Por exemplo, vou usar um exemplo, não estou saindo fora, tá? Eu vou citar o taoísmo, mas o taoísmo, ele também tem tantrismo. Existe um tantrismo chinês. Existe tantrismo chinês, existe tantrismo tibetano, no Nepal, no Sikkim, no Butã, em Bengala, em várias regiões, tá? E até no Egito. Se der tempo, eu quero chegar também no tantrismo egípcio. Opa, vamos lá. O tempo é você que manda. Já temos quase 1 hora de conversa. Da qual eu sou um iniciado também. Exatamente. Então... E depois, no finalzinho do programa, a gente vai deixar aquela deixa aqui importante de você com o seu curso, para você expor para o nosso amigo internato, que ele vai adorar a ideia que você vai trazer para ele aí. Eu vou explicar.
Então, aí que está a questão, né? Voltando a essa questão do homem, do pachu, do ignorante, do tolo que está adormecido no estado do sono, em relação ao divya, o desperto, né? É aí que está a questão. Então, o casal tântrico, ele aprende, a princípio ele vai aprendendo a manejar essas funções físicas, sensoriais, para quê? Para reverter, para romper e reverter esse processo que os acorrentam na roda do samsara. Esse processo, ele é uma meditação. E aí já vamos entrar dentro da questão da prática da magia sexual. A magia sexual, ela como é que se diz? Ela nos explica que o nosso subconsciente está identificado com forças ocultas. Essas forças ocultas, elas jazem sepultadas no subconsciente por uma barreira que o consciente não é capaz de penetrar. Não é capaz de penetrar. Então é nesse momento que as pessoas soltam os fantasmas e vem tudo... Mas através de loucura, da dança, da embriaguez e da utilização de substâncias enteógenas, o homem pode romper essa barreira. Claro que desde que isso seja devidamente ritualizado. Não é só chegar e beber ou fazer qualquer coisa. Fica um tolo aí que só tomou um pó e não passa disso. Ele acorda de um sono para outro sono. É como se estivesse tomando uma ayahuasca específica, vamos dizer assim, a grosso modo. Também, se a ayahuasca também não for ritualizada, não vai resolver nada. Não vai resolver também. Então, o casal tântrico, ele sabe, ele vai, como é que se diz, manejar isso aí. Então, mas aí voltando à questão do processo prático aí, que vai culminar na prática da magia sexual, né? Eu tenho duas perguntas para você, então, fazer, não vou esquecer. Então o corpo humano, através de um processo de intensificação de êxtase e focalização no sexo, ele pode romper essa barreira e liberar os poderes. Né? Caramba, e são poderes mesmo. São né? poderes imensos. É de criação mesmo. Então, criativo. você pode fazer duas coisas, tá? O mais sábio é você usar essa potência toda para alcançar o feitiço supremo. O que eu chamo de feitiço supremo é o ato da iluminação. De acender. Acende os chakras e acende... De despertar. Mas você também pode usá-lo para realização de desejos. Você pode, por exemplo, acumular essa potência, que é esse fogo secreto, que é potencializado no vácuo do orgasmo, onde o orgasmo ele se torna um útero secreto da criação, e a tua vontade, o teu desejo, combinado, pode ser combinado dos dois, se torna o sêmen da tua vontade se autogerando. Nossa, isso aí é uma coisa, né? É uma coisa bem forte, né? É muito forte. Então você pode consagrar objetos. Você pode animar imagens, consagrar talismãs, né? Você pode fazer isso para muitas coisas. Se você, por exemplo, quer saúde, se você se visualizar jovem, saudável, pleno, você vai ficar potente, jovem, saudável, pleno. Ainda que você seja uma pessoa idosa. Né? Então, eu quis usar... Eu não estou fugindo da tua pergunta, tá? Eu entrei na questão já da magia sexual, tá? Claro. Eu vou citar depois autores que são interessantes para vocês pesquisarem. Então, assim, eu vou usar um exemplo do Tao para responder a pergunta anterior sua, né? Porque assim, o Tao, por exemplo, o 1 surge do 0. O 2 surge do 1. O 3 surge do 2. E do 3 surge as 10.000 coisas indiferenciadas, que é um símbolo que os chineses usam para descrever o infinito no finito. Né? Por quê? Porque eles operavam com os mistérios do yin e do yang. A polaridade feminina, yin e o yang masculino, né? Na glória do mistério do Tao, né? Do inefável, do absoluto tal. Então esses povos orientais também tiveram acesso. Porque assim, independente da terminologia ser outra, o mistério está implicado ali também. O mistério tântrico está implicado ali. Assim como no Egito também. Mas antes de você ir para lá, eu vou acabar fazendo uma pergunta aqui, que senão eu vou esquecer. Sim.
Por exemplo, a gente viu, tem um programa passando na A&E, no canal, quem tem TV a cabo pode ver depois, que fala sobre as várias faces de Jane, que é a pessoa que ela sofreu abuso sexual e ela teve múltiplas, a partir daí ela acabou criando múltiplas personalidades. Então, uma hora vem como criança, de não sei quanto, de 6 anos, depois vem uma outra adolescente, depois vem uma outra adulta que é homossexual, e assim vai. Então ela cria 23 personalidades diferentes, assim como no filme Fragmentado que você já viu também, né? A partir do abuso, quer dizer, você vê que essa história toda do... E tem muitos abusos em família, até hoje as pessoas ainda um pouco de tabu falar sobre isso, mas a realidade é essa. E existe essa ferramenta de mexer com o prazer, com a energia sexual dentro de casa. Quer dizer, através desse efeito, causou o distúrbio que fica para sempre, na consequência para a pessoa, né? Causou, mas assim, nós temos que entender... É sempre que eu falo na encarnação presente. Tá, nós temos que entender uma coisa. Os impulsos sexuais, eles são forças primais que se confundem também com os impulsos da violência e da própria morte também. Tá? A posterior sobreposição de valores culturais é uma construção humana. Sim, mas então, você, por mais que seja humano e que tenha seus deslizes aí, que tem muitos deslizes inclusive, mas você fala assim, bom, mas... Estou dizendo que ela não é necessária, sem ela não teria tido o desenvolvimento da civilização. Só que ela ela não é... essas pulsões invariavelmente acontecem. Acontece, por exemplo, você vê fenômeno, por exemplo, ainda existem canibais entre nós, por exemplo. Ainda tem. Sim, tem. Claro que não é uma coisa tão disseminada como era na pré-história. Não, o que eu estou querendo dizer... Mas tem, assim, mas invariavelmente... Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você, querendo ou não, você trabalha essa energia, né? A pessoa que tem um caso desse na família, ela trabalhou uma energia e aí teve um problema da criança envolvida, acabou que desvirtuou completamente, ela quebrou a função dela como criança. Aí ela não é mais o mesmo ser, ela começa a ter aqueles medos, aqueles pavores, cria personalidades, cria depressão, cria borderline, vira um monte de distúrbios que tem pela frente. Né? É um pacote completo de problemas. É um processo que, do ponto de vista humano, é um processo cruel, né? Então. Agora, por exemplo, deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. Um feiticeiro, um xamã, um tântrico, ele, por exemplo, ele entra dentro desses mistérios. Ele entra dentro da escuridão, da violência, do terror. É mesmo? Só que ele conquista a coisa. Ele se torna senhor dela. Os fantasmas todos desaparecem. Não é que desaparece. Ele vence. Ele vence eles. Ele os transfigura. Né? Tudo bem, desaparece no sentido de dispersar a ilusão, tal, a ignorância e tal. Mas ele toma poder desses impulsos terríveis. Ele se torna senhor. Ele se torna senhor, cara. Né? Ou senhora, depende né? Então, assim, um ser humano que passa por essas coisas e não consegue dar conta de resolvê-las e transcendê-las, ele vai sucumbir à loucura, vai acabar sendo trancafiado num sanatório, coisa, e por aí vai. Tem muita gente assim, que não conseguiu, por exemplo, ele entrou num processo de dissociação, porque esses processos caóticos, onde a personalidade ela é totalmente aniquilada, se você não conseguiu construir o seu eu secreto, verdadeiro, despertá-lo, você está ferrado. Inclusive você pode reparar que existe essa frase, né? Quem abusou geralmente é abusado. Quer dizer, quem é abusado geralmente abusou também, né? Então existe esse conflito que a pessoa carrega. E tudo bem, as pessoas vão em consideração se essa pessoa ela tiver alguma inclinação para, digamos assim, para o xamanismo ou para essas vias aí que nós estamos descrevendo agora também, do Tantra e tudo mais, isso aí vai se tornar o elemento dela, de redenção. Ela vai se levantar desses escombros mais forte. Ela vai conseguir apagar todas as mazelas e vai se virar. Mas isso é raro. Então, eu estou te falando isso não é uma coisa... Por exemplo, você não vai aprender isso num gabinete de psiquiatra ou de psicólogo. Não vai. Os psiquiatras e os psicólogos, com quanto o trabalho deles seja importante, é limitado.
É limitado. Eu estou te perguntando isso, Zé, porque existe um porquê muito forte, né? Como a gente falou, a sociedade está irrigada de problemas assim. Tá. Então, muita gente que está assistindo, de repente, fala, poxa, eu conheço o caso da minha família que é assim. E ela tá como vamos resolver isso? E ela está criando mais problemas, que vai explodir mais adiante também. Então. Vai explodir mais violência por conta da inépcia de lidar com a violência. Lidar com a violência. Por exemplo, com essa mania de bondade piegas, a humanidade ela relaxou na questão de exercer poder sobre a violência. Sobre a violência. Então é isso. Então a questão que a gente vê aí é a criminalidade aumentar mesmo a níveis insuportáveis. Absurdos. Até a coisa estourar e aí por um desígnio cíclico, né, do devenir do próprio universo, a coisa se estanca. Aí se refazendo, como foi nos primórdios, como foi nos princípios. Chega ao ápice, então, em outras palavras, você fala que a sociedade pode... Como ela é cíclica, nós percebemos que o universo funciona em processos cíclicos. Então, também é uma idiotice achar que a miséria vai ser eterna. Não, ela passa. Né? Ela passa. Agora, você tem que se disciplinar para aguentar o tranco, enquanto a coisa não passa. E isso são eras, são séculos. A gente não sabe, não dá para você definir aí com precisão. Até se clarear consciencial, não acontecer, fica tudo como está, e pior. Tem uma coisa bacana que o Tantra ensina também, que é na era de Kali, existem pequenas eras de ouro. Uhum. E também existe uma era de ouro escondida também. Né? Também tem isso, né? Por exemplo, Kali mesma, ela é terrível, né? Ela é uma deusa negra que bebe sangue, que tem uma guirlanda de crânios em volta do pescoço, uma espada cheia de sangue, né, a boca carregada de sangue e tal. Mas para aquele que enxerga além das aparências, ele vê outra coisa, né? E o que ele vê? Aí você tem que perguntar para ele. Né? Não, mas assim, ele vê a singularidade. Ele vê aquilo que transcende também. Além da forma. Esse terror que é necessário também. Esse terror, não tem como se livrar dele também, né? Ele faz parte do processo da aquisição da automestria em todos os níveis, né? Então, os processos, eles são bastante, como é que se diz? Eles são complexos e tudo mais, mas tem os caminhos para você aprender isso aí e tal. Mas duas perguntas em cima do que você está falando aí. A respeito do celibato. Por que a igreja determinou que os padres realmente não podiam casar, não podem constituir família, tem que ficar exclusivamente a serviço da igreja? O que determinou isso? Por que não pode ser uma pessoa como outra qualquer? Sim, existem amálgamas de explicação sobre isso, né? Uhum. Uma delas vai sustentar que os padres não casando, as propriedades ficariam com a própria igreja. É uma ideia interessante. Então tem a ver com comer, com a parte mas não só isso, Por exemplo, eu, como pesquisador, eu não analiso só o verniz da aparência histórica. Eu tenho a intenção de compreender quais os impulsos invisíveis e obscuros que levaram a isso. Então, isso que é legal. É isso que importa. Uhum. Né? Por quê? Vamos lá. A causa, né? O celibato, por exemplo, no universo indiano, por exemplo, tem até um termo para isso, o Brahmacharya. O Brahmacharya, ele faz um voto de celibato. Né? Agora, o fato dele, aí que tá, tem uma coisa. Não pensa você que um celibatário, vamos dizer que um impotente resolva ser celibatário, não adianta nada. Não adianta nada. O cara que é celibatário, ele tem que ser viril. Mas qual a função? Então, aí que tá. Como ele corta a utilização desse processo com o mundo ordinário, externo e tal, ele vai catapultar essa força para a fecundação de outros mundos, de outros processos criativos. De outras formas. De outras formas. Não fisicamente conhecido como nós aqui. É uma acesse também. Uhum. É uma acesse. É uma forma de também lidar com a sexualidade. Essa forma é perigosa? Porque o cara que não se segura, enfim, isso também gera neuroses.
Sim. Por isso que sim. você vê muito caso aí de, sei lá, de pedofilia. Pedofilia na Igreja Católica tem de monte. Tem, né? porque a maioria deles não tem condição e tem uns que tem. Esses que tem, eles conseguem sublimar coisa e criar obras, assim, sei lá, obras teológicas, obras místicas, obras, né? Existe isso também. Mas grande parte é recalcada mesmo. Mas aí, então, à medida que a coisa vai deformando e você não consegue lidar com a coisa, existe uma forma também, dentro do Tantra de mão direita, por exemplo, de você manter um estado ascético, celibatário, sabe como? Como? Você pratica o sexo, só que você não ejacula. Vai chegar até o limite, mas você segura. Você segura. Olha. Porque na teosofia a gente vê que quando você faz esse processo... E tem adeptos que conseguem fazer isso. Fazem isso tranquilamente. E quanto mais você faz isso, mais você... Até numa relação conhecida, no padrão de todo mundo, quando você começa a fazer muito esse exercício, você demora até mais para gozar, dá mais prazer para a parceira. Sim. Para o parceiro, de acordo com o casal. E aí do ponto de vista tradicional, qualquer forma de sexualidade considerada aberrante que envolva homossexualismo, que envolva zoofilia, penetração anal, tudo isso aí é encarado dentro da esfera do demoníaco. Tá? Agora, mas aí entra de novo a questão da mão esquerda. Na mão esquerda não há julgamento de ordem moral. Então, se ele manter o foco do sagrado e executar essas ações, ele transcende elas também. Né? Entendi. Também. E no caso de robôs hoje em dia? Porque hoje em dia você vê que a tecnologia está chegando a um ponto que você pode... Diz que tem uma pessoa no Japão só não pode casar, porque lá não permitem casar com máquina. Então o cara fez uma festa toda para casar com uma robô que ele criou. Quer dizer, ele vai fazer sexo com a robô e não com uma pessoa. Ele vai trabalhar toda a parte sexual individual, né? Então ele vai ter que trabalhar uma questão solitária. Que aí também, por exemplo, a gente vai pensar... O que eu vou pensar num caso desse? Vou pensar que o sujeito ele tem medo total da vida. Ele pode ter frustrações de ordem sexual que é perfeitamente natural dentro da esfera do humano. Tá? Não estou aqui julgando nada disso, pelo contrário. A nossa intenção é sempre procurar meios de resolver problemas e transcender eles. Né? Mas aí eu vejo apontar e buscar uma fórmula. Exato, em vez dele se acovardar. Porque uma máquina não vai reclamar, não vai falar nada com ele. É muito cômodo para ele, você entendeu? Agora, se ele é capaz de desafiar a si mesmo e falar assim, não, eu não quero ficar nessa situação, eu quero mudar a minha qualidade de vida, a minha qualidade... Mas é que mora o problema, porque as máquinas estão ficando cada vez mais inteligentes. Já estão conseguindo fazer diálogos entre máquina e homem. E aí, como é que faz? Eu não duvido que eles cheguem a construir androides exatamente idênticos ao ser humano, até com capacidade... Já fazem, já. Mas até não chegaram ainda ao ponto de fazer androides com função biológica humana total. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Então, para ele é como se ele estivesse penetrando um boneco inflável. Ainda está nesse ponto. Tá? Então, mas é isso. Eu acho que não haveria, se não houvesse fraqueza, não haveria necessidade disso, né? Claro, mas aí não tem como o cara trabalhar uma parte tântrica numa exposição no a maior parte dos casos assim de desarranjos sexuais, eles são causados por processos psíquicos, estresse, esse tipo de coisa, né? Essas coisas podem ser retrabalhadas, elas podem ser reprogramadas, você pode transcender isso aí. E com a ajuda Com a ajuda do Tantra, por exemplo, se for o caso, ele tem condições para isso. Ele sabe resolver tudo isso. Mesmo uma pessoa com distúrbios graves mentais? Não, né? Aí já é complicado, né? Uma pessoa depressiva, uma pessoa borderline, uma pessoa... Estou falando uma pessoa dentro de uma condição em que ela possa decidir. Tá. Agora, o cara que não tem condição de decidir, fica para outro. Fica para outra vez. Né? Agora... É verdade que a pessoa que vem, nesse caso, com graves distúrbios e com... A pessoa, até o psicopata, ele se desliga em algum ponto da conexão inicial, quando ele veio para cá, porque todo mundo tem essência crística. Em algum ponto ele se desconectou disso? Depende, aí tem caso a caso, né? Tem caso a caso. Por exemplo, é uma coisa bem complicada de explicar, tá? Por quê? Porque sempre você está mediando isso por noções de moralidade humana.
Então, Zé, e a gente vê essa questão toda, né? Biologicamente a gente vai ver que as inteligências artificiais vão estar conectadas com o ser humano cada vez de uma forma mais constante. Até porque tudo aponta para esse caminho, né? E qual que é a forma que você vê da evolução do plano cósmico atuando nesse momento para evoluir essa questão tântrica dentro dessas condições? Eu acredito que sempre vai ter aqueles que vão estar no domínio do mistério desse centro, de uma forma ou de outra. Né? Isso não vejo isso como sendo a primeira vez, isso já existiu em outros ciclos de civilizações, em outros aions, em outros yugas, né? E a coisa vai por esse caminho, né? Eu acho que, voltando à questão da doutrina dos três segredos, o domínio dos yantras, dos mantras e dos mudras capacita a dominação suprema sobre o universo. Porque yantra, ele vem da expressão sânscrita. Yan, reger, curvar e dominar. Tra é instrumento, máquina de controle da realidade. Né? Mantra vem de mente. Tra é instrumento de controle da mente, através das vibrações secretas, das palavras de poder. Os mudras são gestos de silêncio, vetores de poder capazes de personificar o corpo do yantra e criar as realidades e dominá-las. Então, mediante o Tantra, isso é perfeitamente dominado. Não há problema nenhum. Se eles dominam a criação inteira, inclusive os pachus, os homens, os animais e tudo mais, e mesmo entidades que nem são conhecidas, isso aí você tira de letra isso aí. Mas tem alguma coisa que você estava descrevendo e acabou sendo interrompido pela nossa conversa e você acha importante ser colocado de novo aqui? Talvez a questão do tantrismo egípcio, talvez para fechar. Sim, você falou sobre ele também. O que você pode dizer a respeito disso? Tem outros tantrismos, né, que você viu que são importantes também, né? O tantrismo egípcio é importantíssimo, dada a antiguidade da civilização egípcia. Né? Ela é pela sua antiguidade, e quando nós analisamos as origens etimológicas dos termos da linguagem egípcia comparado com a linguagem sânscrita, a coisa fica muito fascinante, né? Então, no Antigo Egito também havia a concepção do imutável masculino e do eterno feminino em perpétua interação, né? Isso era representado nas suas cosmogonias e teogonias como, por exemplo, o trono do faraó, né? O trono ele é um hieróglifo de Ísis, que é uma tipificação da Shakti, por exemplo. E o faraó é um elemento masculino imóvel, estático no centro, o próprio vazio. Né? Lógico que isso aí é uma hipóstase, uma emanação do que acontece nos seus processos teogônicos e cosmogônicos. Por exemplo, a teogonia de Heliópolis, ela mostra o universo sendo gerado por Atum. Atum é o autogerado. É um dos nomes secretos de Deus. Ele gera, através de hipóstases, a criação. Né? Né? Ele emana através de um processo de encadeamento. Né? Ele gera Shu e Tefnut, Seb, Nut, Isis, Osíris, Sete, Neftis e Horus, os nove grandes de Heliópolis, né? Mas tem uma tradição onde ele emana o olho dele secreto, né? Esse olho dele é a própria Maat, né? Maat é a palavra que vai dar origem a mater, em latim, e vai dar origem à mãe, mother, né? Ela é a Shakti Suprema. Ela é a Shakti Suprema. Entendi. Né? Assim, ela vai constituir toda a ilusão do universo. E ela retorna também os mistérios, a glória inefável do vazio de Atum. Né? Então, por exemplo, Shakti, o poder em egípcio é Sekhen. Né? Então, por exemplo, o nome de Sekhmet, que é a deusa com cabeça de leoa, ela é esse olho emanado da face obscura do Deus oculto.
né? Então, é interessante isso. Por exemplo, a cidade de Tentires, no Egito, Tentires, e a palavra Tantra é muito semelhante. Tentires significa da deusa, onde a deusa se manifestou. Né? Hathor, que é outro aspecto de Sekhmet. Né? Entendi. Sekhmet tem um aspecto de Bastet, que é o aspecto do domínio do erotismo, dos mistérios do erotismo. Sekhmet seria o equivalente da Kali indiana, porque ela é a deusa da guerra, do sangue, a mãe das carnificinas, senhora da joia de esmeralda, dama da montanha do poente. Né? Sekhen é poder, Mit significa o coração do céu, o abismo do espaço, ou o coração do leão. Né? Nenhuma correspondência com Eros também. Né? Nenhuma correspondência com Eros. Só se for dentro da aproximação com a morte, sim. Né? Do mistério de Thanatos, sim. Então existe, de fato, um tantrismo egípcio também. Dentro de todo o processo da sua linguagem de poder secreta, da sua atuação no plano prático, isso existe, né? A gente pode depois até explorar isso em outro programa, devido ao tempo e tal, né? Mas, sim, então você acha que dentro desse programa aqui a gente finalizou essa parte tântrica sobre o tantrismo e magia sexual de uma forma aceitável? Assim, tem mais alguma coisa para colocar? Tem. Pode colocar. Bom, eu vou indicar alguns livros, porque assim, eu acho que vai sair ele ao contrário aqui, tá? Mas assim, a título de introdução, eu peguei aqui um livro do Otávio Leal, chamado Maituna, Sexo Tântrico. Né? Da editora, deixa eu ver o nome. Enquanto você fala, eles estão vendo lá também. Tá, editora Alfabeto. Tá, vou mostrar aqui, mas não sei se ele vai sair em verso. Não, ele vai sair bem lá, vai sair, né? Vou colocar certo lá. Então, é bacana, é um livro legal a título de introdução, porque ele mostra processos práticos, tá? Outro livro que eu sugiro é esse aqui. Tantra, Oculto da Feminilidade. Outra visão da vida e do sexo, da editora Sumos Editorial e do autor André Van Liesebeth. Isso aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui para não atrapalhar. Legal. Esse livro ele é muito bom. Esse livro aqui, tanto para introdução quanto para quem já é adiantado no tema, tá? Eu recomendo, tá? Tá. Eu também recomendo um livro que eu não trouxe aqui, que é A Metafísica do Sexo, de Júlio Zévola. Que você não encontra isso publicado no Brasil, a edição é portuguesa, você encontra ele pela editora Vega, de Portugal. Tá? Então, assim, os introdutores do Tantra no Ocidente, fechando, né, a explicação, foram o Sir John Woodruff, conhecido como Arthur Avalon, né? O Jean-Marc Rivière, Aleister Crowley, né? Também, e o Júlio Zévola, que eu acabei de citar. Vocês podem procurar todos esses autores aí, que vale a pena, tá? Vale muito a pena. E depois nós damos andamento a outros programas, porque é impossível você fazer tudo numa vez só. Falar tudo num programa só, né? Mas os principais pontos eu acho que você conseguiu abordar. A importância dele aqui na atual conjuntura, que você falou, né? A gente consegue... Essa era densa, né? De Kali, né? Isso. Consegue mais centralizar e focar na ascendência da consciência, né? Sim. Porque assim, ele dá conta, sim, de trazer uma capacitação de uma vida saudável e melhor em todos os níveis? Sim, mas tampouco também ele fica preso só em, numa forma de erotismo barata. Não, longe disso. Ele vai muito além. Ele magnifica e transcende. Né? Ele tem essa capacidade. Pois é, qual é o mal, qual é o erro de a pessoa que utiliza a energia sexual para os fins corriqueiros sem trabalhar esse aspecto da forma correta? Não, o mal que ele está fazendo assim é, tipo assim, ficar preso na perpetuidade da roda da grande ilusão. Ele não vai conseguir transcender. Ele está conseguindo, por exemplo, realizar atos momentâneos e ordinários, mas eles não estão focados dentro de um processo supremo de transcendência, de emancipação. Então a tendência é ele perder tempo fazendo isso.
Meio que se amarrar numa história ilusória que ele criou, né? Sem nenhum benefício prático, né? Sem nenhum, ele pode até ter falsos benefícios, mas eles não... no dia derradeiro ele vai cair no coma da morte e vai desaparecer, simplesmente. Caramba. E depois, quando ele renascer, vai sem nenhum tipo de lembrança, como a maioria das pessoas comuns, né? Como a infinita maioria. Então tem esse problema aí, né? Não é que nós reprimimos a realização dos desejos. Não. Eles podem ser, mas desde que você tenha consciência como é que se diz? Como é que é? Desse nível maior, desse nível transcendente. Da magnitude que ele representa. Né? Exato. Se você alcança aquilo, aí você tem tudo. E se você não alcança aquilo, tudo é parcial, tudo é fragmento. Tudo é fragmento e você não chegou a nada também, né? Interessante, né? Bom, muito bacana. A exposição do Zé aqui nesse tema fabuloso, rico de informação. E foi útil, inclusive foi pedido lá no próprio canal sobre isso, né? Para você falar sobre isso, né? Sim. Magia sexual e tal. Eu vou estar também abordando, esse tema está incluído também no curso de magia egípcia que eu estou... Então, agora a gente vai entrar nessa questão aí. Sim. Agora que eu quero apresentar para os nossos amigos internados, então, o que é que vem pela frente aí com o Zé aqui, já preparando aqui no Espaço Safira, né? A nossa querida Carmen Miriam, um beijo grande para você, Carmen, que já esteve com a gente várias vezes aqui, vai voltar futuramente novamente. E agora o Zé tem uma novidade especial para vocês aí, né, Zé? Sobre isso, sobre o curso que ele vai fazer lá no Espaço Safira da Carmen Miriam. Exato, nós já conseguimos aqui, através dessa cooperação, né? Um espaço para eu já apresentar o curso presencial, né? Eu estou também providenciando os vídeos e tal. Quem tem interesse, mora fora de São Paulo, ou mesmo quem mora em São Paulo e não vai ter como frequentar essas aulas, vai ter isso à disposição também, tá? Então é interessante. Bom, já que eu comecei, eu posso claro, mostrar a lista. Inclusive do que você vai abordar no curso, que é interessante. Eu fiz aqui um pequeno resumo para ficar mais claro, né? São bastante coisas interessantes que ele vai abordar lá. Quanto tempo de curso? 2 meses, então, Zé? Eu acho que basicamente vai dar para... Então, ó, chama Magia Egípcia, né, Zé? Curso de Magia Egípcia. O nome do curso é Antigo Egito, Trono do Deus Oculto, Fundamento da Magia Primigênia. A magia egípcia em seus processos práticos e efetivos. Aí eu coloquei aqui os pilares de poder da antiga tradição mágica egípcia, seus imperativos. O primeiro, teogonia e cosmogonia, a linguagem de poder que criou o universo, o imutável masculino e o eterno feminino. Segundo, o corpo dos deuses como linguagem de poder, o significado hieroglífico dos Neteru, os deuses egípcios. Terceiro, a anatomia oculta do homem, seus corpos sutis e sua unificação. Quarto, fórmula do macaco divino, a assunção das formas divinas. Como incorporar, concentrar e direcionar o poder dos deuses. Quinto, prática da magia ritual, domínio da lei da vontade, da lei do azote, da lei da correspondência e da lei da imaginação. Sexto, rito de banimento de Otep Secus, o olho de Horus, Horus como senhor da guerra. Rito de purificação interna do mago e proteção externa do ambiente. A proteção da grande obra do mago como um todo. Sétimo, rito da Ogdoada como criação de vórtice, a abertura de portais ocultos e amplificação da potência dos rituais. Tudo isso aqui vai ser ensinado. Oitavo, consagração e animação de talismãs, imagens e efígies. Este curso inédito propicia o fundamento para a prática dos sistemas de crenças mágicos primordiais e posteriores ao da magia do Antigo Egito. Por quê? A minha intenção, o meu fundamento aqui nesse curso é justamente criar o foco de capacitação para todos os sistemas posteriores de magia, que invariavelmente são derivados do Antigo Egito. Então, aqueles que tiverem condições de realizar esse curso estarão capacitados também a dominar, por exemplo, sistemas como
vai poder entender e dominar sistemas como a Cabala, né? O Hermetismo, a Gnose, né? O Tantrismo, que eu acabei de discutir agora. Bem completo mesmo, né? Ele é bem complexo, é bem complexo. Sabendo entender, você vai ter as chaves e os mecanismos para, como é que se diz, lidar com todos esses sistemas de crenças, do ponto de vista mágico, plenamente prático, né? Plenamente prático, não é só teoria. Porque assim, são pontos específicos que a pessoa entendendo, compreendendo a natureza e o funcionamento dessa linguagem de poder encarnada nos atos físicos, perfeito, dá pra entender legal. Que bom, que legal. Gente, nós vamos estar abordando coisas que eu já venho falando, abordando aí nos demais programas que eu fiz até então. Vai ser interessante, que vai ser uma oportunidade de eu demonstrar a praxis da magia egípcia de uma maneira inédita, que jamais foi exposta ao grande público até então. Né? Legal, é bacana porque isso vai ser uma coisa bem pessoal tua, né? Isso vai ter uma digital muito importante esse curso, porque só a maneira com que o Zé trabalha, com que ele, dos estudos que ele tem feito e das iniciações até então, que possibilitaram ele ter a digital nesse curso, né, Zé? Sim, eu tenho condições de fazer algo pessoal com a sua digital. Tenho condições plenas de transmitir fundamentos mais profundos de maneira mais direta, né? Sem como é que é? Perda de tempo com elucubrações desnecessárias. Pois é, o pessoal que vai querer saber onde fica esse tal curso? Eu costumo falar que é a magia sem hipocrisias. Ah, que legal. É isso aí. O que não falta são hipocrisias na magia, né? Quer dizer... Dizendo magos pra cá, dizendo magos pra lá, dizendo... Não é isso. Eu nem tô, né, não tô nem julgando ninguém, mas eu tô falando assim, dá pra você, sem enrolação, ir direto aos fundamentos que é o que interessa. Né? Exatamente, porque às vezes as pessoas não têm esse cabal de conhecimento que você tem, então precisam essas ferramentas para poder dar volume ao conteúdo, que na verdade não tem, se você for peneirar, não sai tanta coisa. No teu caso, não. Porque assim, a magia, ela é um assunto que, dada a complexidade, o volume de informação, a magia ela não fica nada a dever, por exemplo, à criptografia da química ou da física, tá? Então, é interessante você ter uma assessoria para você se apoderar dos fundamentos. Mediante esses fundamentos, você pode agregar todos os infinitos que é relacionado a ela. Entendeu? Senão, sem isso, você fica perdido numa massa infinita de conhecimentos. Tá? Porque cada disciplina das ciências ocultas já é super complexa. Por exemplo, Cabala, nossa, você pode passar a vida toda, existências inteiras, estudando aquilo, dado a complexidade de detalhes, de minúcias e tudo mais. Sendo que você pode também aprender aquilo dentro daquilo que nós compreendemos como a via do relâmpago. Desde que você entenda os fundamentos, que você absorva os fundamentos, aí os detalhes cairão nas suas mãos por meras consequências. Isso eu te garanto. É legal, hein? Bom, Zé, então bacana. A pessoa que quer te achar para conseguir falar com você. Deixa eu pegar também outro papel aqui. Eu vim com uma colinha. Né? Para você falar disso, né? Sim. Então, os contatos no WhatsApp são... Já vai estar com vocês aí embaixo. O Zé vai falar só para constar nos autos. 11 9 84 16 6800. Esse aqui é comigo pessoalmente. E tem o outro da Lena que é só outra face, né? Exato, ela age gentilmente como a minha escriba. Porque e ela me ajuda, né? Então, número 11 9 8251 0298. Um beijão pra Lena que está assistindo a gente também. O e-mail também, por enquanto tá no nome de Marilena, tá? Ela que tá vendo isso para mim por enquanto. Marilena de Oliveira @yahoo.com.br. Tá? A pessoa também já vai ver, acho que Marilena underline, que é aquele traço baixo, não é? Isso mesmo. Underline. Isso mesmo, Marilena underline de Oliveira @yahoo.com.br. Eu lembro que a gente colocou isso. Foi bom você ter comentado, né? Bom, então vai ser muito legal. Só para represar então, pessoal, é no Espaço Safira, que fica na Vila Mariana, né?
Eu vou... A gente vai estar com o endereço também aqui embaixo, com o site da Carmen Emílio. Sim, o pessoal puder achar lá nos contatos. Isso, já vai se informando, já vai se agendando com ela. É perto do metrô Santa Cruz lá, né? Perto do metrô Santa Cruz. Dá para ir de carro e dá para ir de metrô, tranquilo. As pessoas que quiserem saber mais notícias também sobre o valor do curso, tudo é contigo, né? Porque na verdade o dia vai ser qual? Dia 20 de junho, né? Até lá, exato. Dia 20 de junho, então é o dia do curso do Zé chamado Magia Egípcia, que acontece lá no espaço, como eu falei, o Espaço Safira, da Carmen Emílio. Bom, Zé, muito obrigado pela gente estar junto em mais esse egrégor aqui, mais uma oportunidade de um grande tema para o pessoal, né? Sim. Você tem mais algum recado especial para o pessoal? Senão a gente finaliza já o nosso programa aqui. Vamos para outro tema, né? A gente vai fazer mais um agora aí. Falando sobre a magia voodoo. Você que gosta desses temas aí, ó. Fique ligado que tem muita coisa, muita curiosidade legal, porque, como dizia o Pica-Pau, voodoo é pra jacu. Né? Eu lembro desse desenho aí. Mas é um tema bacana, é muito sério, na verdade. Então, fique com a gente no próximo Tocando Oculto. Obrigado a vocês também pela live, né? O pessoal sempre acompanhando bastante. Tem a live também, né? Tem. Não, mas o pessoal lá na live do YouTube, né? Quando sim, a gente faz isso, né? O pessoal também fica com você ali conversando, perguntando e tal. Legal. Obrigado a todos que participam por aí também pelo YouTube. E além de ter a participação no próprio grupo do Facebook, que fazem essas indagações, abrem conteúdos, particularidades, fazem perguntas, querem saber bastante coisa. A gente agradece ao carinho de todo mundo que participa com a gente ativamente por lá. Obrigado a todos. Bom, pessoal, então fiquem com o próximo Tocando Oculto, que a gente vai ter muito mais coisas bacanas para vocês, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa saída estratégica, né, Zé? Sim, com efeitos especiais diretos dos anos 60, da trilha sonora de Irving Allen. Vamos lá. Então é isso aí. Valeu, gente.